Hey guys, Teacher Egla mais uma vez aqui para trazer o conteúdo da unidade 4 para vocês. E o que abrange o conteúdo da unidade 4? Basicamente só duas coisas. Ô, 7º ano, se vocês vissem o quanto que é fácil o conteúdo de vocês. É mais fácil até que o 6º ano. De verdade, todo meu coração é muito mamão com açúcar. Então o que é, professor, esse conteúdo? Whose and genitive case. O que é isso, né? Eu vou perguntar, vou aprender, vocês no caso vão aprender a perguntar de quem é tal coisa e responder é de fulano, é de ciclano e assim por diante. E aprender a identificar que é de alguém, tá bom? Então, quando eu quero perguntar de quem é alguma coisa, eu vou usar essa partícula whose. Atenção, não é who. Who é quem, mas o whose vai ser de quem é, tá bom? Whose. E logo depois do whose, eu vou sempre usar os objetos, identificar, né? Por exemplo, whose car, whose bicycle, whose cell phone, whose pen e assim por diante. Sempre whose, depois o objeto, tá bom? Depois desse objeto, você vai colocar is ou are, que é o verbo to be aí, né? Vai depender, se for singular, de quem é isso aqui, de quem é esse celular, de quem é essa cadeira. Um exemplo. Vai ser is, então singular is. Agora, se for mais de uma coisa, vai ser are, né? Imagina que você viu lá no estacionamento várias motocicletas super powers, blaster, lindas e maravilhosas, que eu chamo lá das Harley Davidsons da vida. Você olha de quem são aquelas bicycles. Bicycles também pode ser moto, tá, gente? Se você não sabia, bike também pode ser moto, tá? Fica aí a título de curiosidade. Você quer saber de quem é? De quem são essas motos? Elas estão no plural? Você vai perguntar whose bikes are these? De quem são essas bicicletas? De quem são essas motos? Tá bom, amores? Então, a estrutura fica whose, o objeto, o verbo to be, vai depender se você quer perguntar se uma coisa is, ou se for mais de uma coisa are, e o seu complemento da frase, tá bom? Na prática, seria assim, ó, os exemplos aqui. Whose car is that? Né? Vi aquele carro super top, uma Tesla. Gente, que chique. De quem é aquele carro? Whose Tesla is that? Whose car is that? De quem é aquele carro? Whose bikes are those? Né? De quem são aquelas motos? De quem são aquelas bicicletas? E eu mostro aqui pra vocês essa diferença, né? No primeiro exemplo ali foi no singular, por isso que eu coloquei is. Is that? De quem é aquele carro, né? E no segundo exemplo eu coloquei are those, porque tá no plural de quem são aquelas bikes, tá? E assim por diante. E aí, basicamente é isso. Então, para você perguntar, você vai usar essa fórmula. Whose, objeto, is ou are e o complemento, tá bom? Mas não se esqueça, sempre whose e objeto. E depois o resto da frase, is ou are e assim por diante, tá bom? Isso para perguntar de quem é. E para responder, é de fulano, é de ciclano e assim por diante. Como é que eu respondo? Eu vou usar o tal do genitive case. Pode ser também chamado de possessive case. Particularmente, eu gosto de chamar de possessive case porque é mais fácil de memorizar, de lembrar, que indica posse. Estou dizendo que alguma coisa pertence a alguém. Então, no livro aparece genitive case, mas também pode ser o possessive case, tá bom? Então, o que vem a ser o genitive case? Presta atenção, eu vou dividir ele basicamente em dois grupos apenas. A gente vai separar os substantivos que terminam com S e os substantivos que não terminam com S. Vamos começar aqui com substantivos não terminados em S. Por exemplo, se eu tenho pen, car, bike, o que mais? Computer. Essas palavras, esses substantivos não terminam com S. Então, para eu indicar que eles, no caso, esses objetos, pertencem a alguém, eu vou usar o apóstrofe e o S para indicar que é de alguém. E onde é que eu coloco esse apóstrofe S para indicar, professora? No nome da pessoa, tá bom? Olha aqui o exemplo que eu coloquei. Pen, car e Mike são palavras, são substantivos que não terminam com S. Então, eu vou colocar apóstrofe S para indicar que é de alguém. Olha aqui, tem uma pergunta que vocês acabaram de aprender como é que eu pergunto de quem é, né? Whose cell phone is this? De quem é esse telefone? De quem é esse celular? Se você observar, cell phone não termina com S. Então, para indicar que ele pertence a alguém, eu vou botar apóstrofe S. Aqui, ó, Carla também. Carla não termina com S. Então, para indicar que é da Carla, eu vou botar apóstrofe S. It's Carla's cell phone. É da Carla.
tá bom? Então só usei essa partícula que é o apóstrofe S para falar que o celular é da Carla. E aí você pode falar It's Carla's cell phone ou então It's Carla's. Professora, vai ficar nessa pronúncia de S mesmo? Vai, porque é esse S que vai indicar, ó, é da fulana, é do ciclano, tá bom, amores? O outro grupo, né, são dos verbos, dos substantivos. Por que eu falo tanto verbo? Não sei, é o costume, tá, gente? Mas os substantivos que terminam em S. Então, se a gente falar de substantivos que terminam em S, por exemplo, Marcos, Boys, Texas, essas palavras, esses substantivos, sejam próprios ou comuns, terminados em S, eu só vou acrescentar o apóstrofe. Só o apóstrofe. Se o substantivo não terminar com S, você coloca apóstrofe S, mas se terminar com S, você coloca o apóstrofe para indicar que pertence àquela pessoa. Na prática, isso significa o quê? Eu tenho uma pergunta aqui. Whose car are those? De quem são aqueles carros? Vou falar que são dos meus vizinhos. Observe que vizinhos termina com S, tá no plural, neighbors. Tá bom? Tá no plural. Então, para indicar que é dos vizinhos, eu só coloco ali um tem, eu só coloco ali um apóstrofe, tá bom? They're my neighbors' cars. Eles são os carros dos meus vizinhos, né? São dos meus vizinhos. E aí você pode colocar they are my neighbors, eles são dos meus vizinhos, ou aqueles são dos meus vizinhos, aqueles carros são dos meus vizinhos, né? Porque eu perguntei ali na pergunta, usei o those, então na resposta também pode ter o those. Those are my neighbors. Então essa é a diferença, gente. Genitivo case para indicar que alguma coisa pertence a alguém. É de fulano, é de ciclano. Como eu vou analisar? Opa, termina o nome ali, o nome da pessoa. Tem S ou não tem S? Se não tiver S, coloca apóstrofe S para indicar que pertence a alguém. Se terminar com S, você só coloca o apóstrofe para indicar que é de alguém. Tá bom, amores? Então é isso o conteúdo de vocês, sem muito mistérios. Acho que não tem nem 10 minutos de aula que eu falei sobre isso, mas espero que vocês compreendam. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários ou então me pergunta lá no Google Meet. Um grande abraço e see ya!